estar com vocês mais uma vez. Que calor hoje em São Paulo, né? Que calor grandioso em São Paulo. Nós estamos aqui mais uma vez para agradecer a Deus. Peço você já mandando o like, né? E compartilhando para todos os irmãos que estão comigo nessa live. Certo? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Grande é o nome do Senhor. O pessoal vai chegando. Cadê vocês? Vai chegando aí, meus irmãos, até eu me arrumar aqui. Louvado seja Deus. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Paz, boa noite, paz. Paz. Pai do Senhor Jesus. Paz e paz. Estão me ouvindo bem? Dá para me ouvir bem aí? Tudo certinho? Me ouvem bem? Tá sem som? Tá sem som com som? Dá para estar ouvindo? Responde, pessoal. E aí? Certinho? Tá muito baixo? E agora, melhorou o som? Melhorou o som? Tá melhor? Tá baixo? Ou tá bem, ou tá melhor? O som tá baixo? Sério mesmo? Isso aqui tá ótimo. O pessoal dizendo que tá baixo, o outro falando que tá ótimo. Não tô entendendo. Aqui no celular tá no último. Tudo no último. Tá baixo? É que na verdade hoje eu abri aqui, né? E aí, meus irmãos, o que vocês acharam? Tá bom? Dá pra ouvir ou quer que eu tiro o Bluetooth? Qual? Melhorou? Dá pra ouvir? Tá baixo? Eu tiro. Melhor que tira? Vocês querem que tira? Tudo limpo, tá certo? Vamos lá então. Boa noite a todos, vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem. Né? Que estou de fone de ouvido, senão eu tiro. Vou tirar para ver. Vamos lá. Melhorou agora? Tá melhor? Assim é melhor? O que vocês acharam? Tá melhor? Bom, vamos lá. Mesma coisa? Sério? Eu acho que é aqui, ó. Quer ver? Que é o meu... Parou, né? Deve ser... acho que era o meu ventiladorzinho aqui, ó. Parou, né? Bom, Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Espero que vocês estejam bem. Hoje, meus irmãos, eu queria agradecer a Deus por mais um dia. Agradecer por tantas batalhas que eu passei hoje, por tantas a de vir ainda, né? Nossa vida a gente passa por lutas, dificuldades, a gente passa por situações tenebrosas. Pode ver que eu comprei hoje um tripé e ele ficou num ângulo bom, né? Ele ficou mais deitado, ele ficou num ângulo bom para que a gente possa falar assim mais de altura. Hoje eu queria trazer para vocês algo muito interessante. Eu quero mesmo, o meu sonho, o maior sonho que eu tenho é ver que as pessoas que vêm nesse canal verdadeiramente saibam que a Terra vai passar, que tudo vai passar, que a cura, uma revelação, não se baseia somente no complexo de ser curados.
Eu gostaria hoje, de falar para vocês como é difícil você agalgar pessoas, confiança, confiabilidade depois de tudo que eu já passei. Não quero confiança de homens. A confiança está no Senhor. É dele a minha confiança. Só confio em Deus e Ele confia em mim. O que importa é isso. Mas olhando para almas, a gente tem aquele senso notório dentro dos nossos corações de se preocupar e de falar para vocês a verdade. E é isso que eu tenho hoje para falar para vocês. Eu preciso que vocês hoje escutem com atenção, tá bom? Eu vou estar hoje dando um ensino para vocês acerca do tempo de Deus. Esse tempo, meus irmãos, estou sem Bíblia aqui, não estou lendo Bíblia nenhuma, estou sem celular para ler, mas eu sei que Deus colocou no meu coração e eu vou ter que falar, certo? Está tudo escrito no meu coração. Irmãos, existe uma coisa que o ser humano não entende, e ele nunca vai entender, e os pastores da terra nunca vão entender, que a emoção, junto com o tempo, o diabo entra na emoção e tempo. Ele entra entre o médio do tempo e da emoção. O que significa isso? Deus me deu 2 dias de poder, vamos colocar assim. Deus só deu 2, não deu 3. Aí você vai para o terceiro na emoção, que você está ainda no tempo de Deus. Deus já parou com o tempo dele. Nesse intermédio aí que você acha que é Deus fazendo, é o diabo entrando. Quem entendeu, meus irmãos, o que eu estou falando aqui? Isso é muito forte. Quem entendeu? Quem entendeu? Isso é muito forte do que eu estou falando aqui. Deus dá 2 dias. Ele falou, 2 dias eu falo contigo. Você é animado com aquela situação que Deus fez, que Deus operou, você vai para o terceiro. No terceiro, você está achando que é aquilo, mas Deus já falou, não estou mais falando. Cessei de falar. E você está achando que é Deus. Aí o diabo entra e fala intermédio de Deus. Não intermédio, desculpa. No lugar de Deus. É aí que o Espírito que Paulo disse que entraria. Hoje, eu não vou orar para inscritos. Hoje não. Deus mandou eu me acalmar. O tempo, calma. O tempo de... Hoje eu quero ensinar vocês. E o mais interessante é acerca do tempo. Eu queria falar sobre isso, que é coisa séria, que está levando milhões de pessoas para o inferno, por causa desse motivo aí. Então, o que Deus falou comigo é muito forte, não é, meus irmãos? É forte, não é? Eu vou falar com vocês. Hoje, para abençoar, estou tomando água de coco. Graças a Deus. Vai dando um like no vídeo aí, dá 2 toques na tela. Que bênção, né? Vamos lá. O que eu tenho para falar para vocês é uma realidade importante. É uma situação muito séria, caótica e de extrema importância para a vida de vocês. Qual que é? O tempo de Deus. Irmãos, já estou com lágrimas nos olhos. A Eliane já está chorando. Eita, meu Deus, hein? Deus já começou a falar, já começou a chorar, irmão. A Eliane já está chorando lá, ó. Ih, já tem gente chorando. Eita, meu Deus do céu. Já tem pessoas chorando na live, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quantas pessoas tem na live? 300 pessoas já. Todo mundo fica em casa aí, tá? Então, preste bem atenção. Pastor, eu sou espírita, mas te assisto. Mago Subliminal. Seja bem-vindo, Mago. Vamos fazer uma live qualquer dia, Mago? Juntos, para a gente debater o espiritismo, seria legal. Conheço muito bem o espiritista. O espiritismo eu conheço uma área que eu conheço muito. Então, você tem um tempo que vem de Deus. Deus falou com Israel tanto tempo. Deus falou com Abraão tanto tempo. Deus falou com Noé tanto tempo. Mas depois que Deus acaba de falar, ele cessa. Nós temos um silêncio de Deus entre Malaquias e Mateus de 400 anos. Imagine que em 400 anos, quantos falsos profetas não se levantaram falando que Deus falou? Quem pegou essa? Quem pegou essa? Calma que eu vou orar por vocês todos. Quem pegou essa? Quem pegou essa? Nós estamos num tempo... Escuta essa, é muito sério o que eu estou falando. A Bíblia diz que Deus não falava nem por Tumim, nem por Turim, e nem por profetas. Segundo Malaquias, nós temos uma capa branca na Bíblia Sagrada, você tem uma página branca ali,
que ela se destaca da página do silêncio de Deus. Toda a Bíblia tem. Se você pegar uma Bíblia, você vai ver que tem uma página. Tem ou não tem? Na sua Bíblia não tem? Uma página branca entre Malaquias e Mateus? Tem ou não tem, meus irmãos? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Exato. Nessa parte, Deus se silenciou. Por isso que está em branco. Foi na parte que Deus não falou mais com o povo. Então Deus, depois que Jesus nasceu, o anjo, Deus não falou. Foi o anjo que veio falar. Deus não queria falar. Deus só fala no Jordão. Quando Jesus vai batizar, ele diz: eis que aí meu filho, que eu tenho muito compraz nele, e aonde vem o Espírito Santo, conforme uma pomba, desce aos lombos de Jesus e batiza ele com o Espírito Santo. Com água e com fogo foi batizado o nosso Cristo. Muito forte, a gente vai dando like, é muito forte esse ensino. Vocês não vão ouvir um ensino desse mais nunca nessa vida, de verdade. Dá valor, gente, dá valor. Pega, escuta com atenção, dá valor. Porque olha, vou dizer para você, é muito forte. Coisa que você nunca vai ouvir. Então quando Jesus ali é batizado, você vê que também tem um tempo certo de João Batista ser batizado. Embora ele não conseguiu ser batizado. Era João Batista, batiza eu, o Senhor. Falou para Jesus: Jesus, não, batizas tu, eu, para que se cumpra as profecias. Então, a profecia tinha o tempo de primeiro batizar Jesus, depois vindo João Batista, porque João Batista era discípulo de Jesus. Tinha que se tornar discípulo, porque ele foi antes, mas era primeiro. Quando ele disse isso: olha, veio antes que de mim, mas que foi primeiro de mim. Então, o certo era João Batista seguir Jesus, pela sua, não sei, ignorância, porque o ministério de João Batista acaba ali. Gente, o ministério de João Batista, não sei, pode ser que João Batista foi degolado por sua pregada a verdade para Herodes, estar com a mulher do teu irmão, ou então por rebeldia de não ter seguido Jesus. Porque João Batista, ele, com o seu coração, no tempo dele ali, começa a escurecer. João Batista chama um de seus discípulos e diz: fala para Jesus e pergunta para ele se ele realmente é o Cristo, sendo que ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Então, meus irmãos, é muito sério a gente sair do tempo do Senhor. É muito sério a gente sair do tempo de Deus. Então, o tempo de João Batista era aquele de seguir a Cristo. Não era mais tempo de pregar. É forte, não é que eu estou falando? É muito forte. Então, ele foi degolado. Se ele tivesse seguido Jesus, ele não estaria morto. Porque Jesus não ia pregar mais justiça. Ele ia pregar a graça. João Batista pregava o arrependimento. Jesus não prega mais arrependimento. Ele prega o primeiro amor. Depois ele fala do homem que tem que se salvar através do seu sangue e crendo nele e em suas palavras. Depois o Espírito Santo desce, começa a voltar para o arrependimento. E Pedro diz: arrependei-vos e sejam batizados para que recebam o dom do Espírito. 2,38. Então você vê uma aliança: arrependimento, graça e arrependimento. Você vê arrependimento, justiça, João Batista. Depois você vê a graça, Jesus pregando a graça, que ele não pregava muito arrependimento, ele pregava mesmo sobre a salvação. E depois, é necessário que o homem nasça de novo, mas não era introduzindo mais o arrependimento. Depois veio, novamente, o poder do arrependimento. Então ele deu uma... Olha só que interessante. No meio de duas causas de arrependimento, houve o amor. O amor, Jesus no meio, a graça, né? João Batista de um lado, pregando o arrependimento, a justiça, e o Espírito Santo pregando o arrependimento. Então você vê que tem justiça, arrependimento, graça e arrependimento. São três fatores aqui. No meio está quem? Quem é o centro? Cristo. E por que Cristo está no meio? Vou explicar. Porque na mão direita estava a mão do profeta, apontando: arrependei-vos e sejam batizados. Na mão esquerda estava outro profeta, apontando, mas no meio estava o coração, no meio do peito. Ó, eu tenho minha mão direita, mas no meio do peito eu tenho o amor, o coração. A graça de Deus, o amor, o centro do corpo. Então Cristo foi o centro das pregações, o centro do ministério de Deus na terra. Eita! Ramanagastu, oh, da glória! Eita, eu vou falar para vocês, é muito forte, é muito forte. Eita Deus, se eu começar a falar comigo, eu já começo a ficar igual uma manteiga aqui. Então no peito simbolizava o amor entre os dois dedos de profetas apontando o arrependimento.
O profeta Pedro serviu o Espírito Santo arrependimento e João aqui. Então nós temos um corpo, duas mãos fazendo dois lados, no meio o centro do coração, trazendo a graça, o conhecimento, a verdade e a justiça, claro, mas sem julgamento, como falando de amor. O que acontece nos dias de hoje? Nós temos um tempo onde, falando sempre de tempo, segundo anel de tempo, que as pessoas confundem essas três etapas: João Batista, Jesus e Espírito Santo. Existe um bom senso nisso. O que o mundo hoje faz? Deus te ama, ele não vai negar ninguém para o inferno, porque Jesus trouxe representando o Pai. E Jesus não falava de mandar ninguém para o inferno se não for em Mateus. Muito errado. Ele falou, você vai, mas não falou assim, eu vou, isso, que o Filho do Homem vai mandar, eu vou mandar. Não. Ele dizia que há uma justiça que iria condenar vocês no inferno. Então ele fala muito de amor. E por amor ele sangrou por nós. Então as pessoas pegam essa tag, esquece isso, e pregam que Jesus te ama. Só te ama, mas esqueceu da justiça. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? E aqui, ó, João Batista está dizendo. Está dizendo o outro esquerdo. O Espírito Santo dizendo assim, ó, arrependei-vos e sejam batizados. Que veio convencer vocês do arrependimento. Do pecado, da justiça e do juízo. Aqui, ó, desse lado. Dos dois lados. Nós temos ali as mãos trabalhando no bom senso do coração, que é Cristo. Mas que, quem entendeu da glória de Deus? Chega a arrepiar o corpo com essa pregação. Amém, irmã Aparecida? Arrepia mesmo. Deixa eu ver quantas pessoas tem lá. Então, o que acontece? Presta bem atenção. Nós temos um tempo agora que Deus às vezes não está falando mais. Deus está no céu silêncio e os pastores, por exemplo, abre uma igreja na esquina aqui, abre um lá em cima, Deus fala aqui, Deus fala lá. E aí, como faz? Deus onisciente e onipresente. Mas está falando assim diz o Senhor aqui e assim diz o Senhor lá. Nós temos um caso muito específico nessa situação, porque nem sempre assim diz o Senhor. Eu já falei para vocês que quando Jesus ele fala em Mateus capítulo 24, dizendo que havia falsos cristos, quem é os falsos cristos? Não é o Henrique Cristo. Quem acha que é o Henrique Cristo? Não. Falso Cristo é aquele que fala assim diga o Senhor, e Deus não está falando nada. É um falso Cristo falando que era ele falando. Esses profetas de hoje. Assim diz o Senhor para a tua vida. Deus não falou nada. Então nós temos um tempo onde muitas pessoas estão achando que Deus está igual a tagarela. Por exemplo, esse fanatismo de achar que Deus está falando toda hora é tão terrível que o cara veio na internet e falou, Deus revelou o pecado do irmão para mim. Ó. Ele falou. Olha só. Olha a hipocrisia que temos no tempo que estamos vivendo. É muito sério, a Bíblia diz, ai do profeta que falar coisa que eu não falei, que eu não determinei. Ai dele. Então as pessoas costumam dizer, Deus revelou o pecado. Olha, pastor Júlio, Deus me revelou que está em pecado. Peraí, vamos lá, com calma. Então Deus saiu da sua glória, com tantas almas morrendo de fome, embaixo de papelão, com tantas almas morrendo no tráfico, no tribunal do crime. Deus saiu de lá para fofocar que eu estou em pecado. Ou seja, se Deus falou comigo que o cara tem pecado, é sinal que Deus está com ele, está contra mim. Quem concorda? Quem concorda nisso? Quem concorda, diga eu. É como se fosse um fuxico. Ó, então o fulano está pecado, vai lá falar dele. Abre uma live e fala. Abre uma live e fala que o fulano está em pecado. Então, a hipocrisia dos últimos dias que os demônios estão fazendo com o nome de Deus é infundável. É muito infundável. O Senhor é santo e jamais é ao contrário. Se você pecar, o Espírito Santo que você um dia deixou morar no seu corpo, ele mesmo vai te repreender. É assim ou não é, meus irmãos, quando a gente peca? Não dá uma sensação de falar, eu errei. Porque o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele te acalenta e ele faz você ver que você está errado e que você precisa voltar ao caminho. Não tem nada que Deus mandou falar na internet. Então se alguém chegar na internet e falar, Deus mandou revelar o pecado do irmão, isso é filho de Satanás, filho do diabo, da intriga e da oposição, porque ele está nas obras da carne. Quem lembra da irmã Cleide, que falou isso, falou que Deus falou? Quem lembra? Ah, Deus mandou vir aqui na internet. Olha só que hipocrisia. Sendo que a Bíblia fala que Deus odeia inimizade, porfia, facções, que foram mais de 4 pessoas contra eu, lembro na época, facções, 4 facções. Vocês falam do PCC, né? Tanto de PCC, vocês na igreja fazem facção. A igreja que tem mais facção é na igreja, não é aqui em São Paulo. Não é no Mato Grosso, não é nada disso. É na igreja. Junta 4 obreiros para falar de você quando você vira as costas. É facção. Uma facção. Vocês falam mal de facção, vocês têm facção.
Quando junta 4 irmãos falando mal do próprio cara, juntou na mesa, tomou café, aquele irmão eu também não gosto dele, não. É facção. A Bíblia diz que Deus odeia facção. Facção é obras da carne. Então a facção, a coisa que Deus odeia e também aborrece, é irmão falando de irmão. Então, a partir do momento que a pessoa fala que Deus mandou falar alguém na internet para expor o pecado do outro, ela está escandalizando a obra. Quem está entendendo? Ela escandaliza a obra e, em cima desse escândalo, ela está descumprindo todos os frutos do Espírito, que é bondade, misericórdia, amor, longanimidade. Agora, inimizade é obra de onde? Carne. Contenda é obra de quem? Carne. Dissensão é obra de quem? Carne. Então tudo é carne. E onde tem a carne, tem Satanás agindo na carne, porque a mente humana, sem o Espírito, ela é domínio do mal. Pegou essa? Vou repetir. Uma carne com ações carnais. O Espírito sai, porque o Espírito é contra a carne, a carne contra o Espírito. Nesse momento, quando fazem vontade de Gálatas capítulo 5, versículo 20, na carne, o diabo está entronizado no meio. Não é Deus falando. Então, muitos profetas na carne, nesses últimos dias, estão falando que Deus fala. Deus não está falando, meu irmão. Deus não está falando. A carne é contra o Espírito, o Espírito contra a carne. Então, nós temos hoje uma ingresia muito grande, uma hipocrisia muito grande, que o seu pastor e muitas vezes o obreiro da sua igreja, num domingo, macarronada, Netflix e coca. Bate 7 horas e toma um banho, pega a Bíblia, puxa o bucho desse tamanho, nem fez digestão, um brochinho aqui, está sentado no fora do altar. Vamos dar a oportunidade para o irmão Geraldo. Deus está ali, estava sentado ali, Deus falou comigo ali, Deus falou comigo ali. Meus irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Então nós estamos vivenciando um lema muito hipócrita, destrutivo com as coisas santas e, na atualidade, um fundamento totalmente sem estrutura. Uma narrativa maldita, uma narrativa totalmente escravizada por próprio conhecimento humano e vontade e emoções humanas. Deus é tremendo, meus irmãos. Segundo a Bíblia diz que Isaías, quando viu a sua glória, caiu como morto. E a Bíblia diz que a sua glória é tão grande que ele diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Quando a Bíblia diz que Moisés vai falar com Deus, a Bíblia diz que ele passa somente a sua fenda rapidamente, ele cai, Moisés ganha um brilho no rosto. Ele disse: Moisés, se você me ver, você morre, Moisés. Então, muita hipocrisia, muito brincadeira com o nome de Deus, e sendo que é um dos maiores mandamentos que existe no Velho Testamento. Não falarás o nome do teu Deus em? Não falarás o nome do teu Deus em? Não falará, o primeiro mandamento. Então, se você analisar, os mandamentos do Velho Testamento estão ativos ainda. Então, é muito sério você dizer assim: Deus mandou dizer, Deus falou comigo ali, Deus tocou no meu coração. Até mesmo de Deus tocar no seu coração é coisa séria. Se você orar e falar: nossa, eu senti algo, eu vou fazer. Você orou. Mas nunca fala que se você não tem certeza. Nunca coloca Deus nos seus atributos e nas suas vontades. Porque o que Deus está requerendo nesse vídeo é que você respeite o seu nome, que Ele está no céu com o seu poder, entronizado com sua glória, olhando com os olhos de fogo o ser humano. Então não falam coisa dessa. Fala: o Espírito Santo me revelou. Por que podemos falar do Espírito e não de Deus? Porque, meus irmãos, o Espírito testifica a Jesus. E Ele diz que estaria todos os dias e nos orientando em toda a verdade. Ou seja, Ele fala conosco. O Espírito Santo fala, mas Deus não fala. Somos três, uma trindade, meus irmãos. Pai, Filho e Espírito. Tem que ser respeitado. Deus está no trono. Nem Jesus sabe a hora de voltar. Que o Pai nem falou para ele ainda. Senão já estaria aqui embaixo. É muito sério essas questões. Quem fala com nós hoje não é Deus, é o Espírito Santo. Mas Deus falou comigo, Deus mostrou comigo, eu também já errei muito nisso. Então o Espírito Santo de Deus está mandando dar esse ensino a vocês, para respeitar a Trindade, porque Ele é o maioral. O Espírito dele está na terra entronizando tudo. Jesus é seu Filho amado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ganhou a cláusula de poder também, pois é me dado todo o poder no céu e na terra. Mas sabe que Ele é o intercessor das almas. Pelo sacrifício vivo, virou Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que estão com 7 chifres no céu, simbolizando os 7 Espíritos de Deus. Embora que o Espírito Santo que interfere com os gemidos está falando na igreja, mas que não é toda hora. Quem está aprendendo, diga amém. Então tem que tomar muito cuidado em relação do que falamos, em relação do que dissemos.
Irmãos, hoje nós estamos vivenciando um tempo onde tudo que é visto não é corrigido. Nós vemos, como que pode um profeta dizer que é profeta, está dentro de uma igreja onde vê o pecado, mas continua congregando? Exatamente. Então nós não temos mais um embate em luz e trevas. Há uma emoção em cima disso. Porque eu digo a vocês, se vocês estão, meus irmãos, diante de uma igreja onde prega errado, prega mentira e você não é de lá, ou você para de congregar, ou você põe a mão na cara do pastor e diz, conserta essa casa. Não tem como um profeta ou uma irmã de Deus ficar num lugar onde o pastor é amante do dinheiro. Então só segue esse povo que é junto com o seu mesmo espírito, pela mesma consciência. Mas quem tem o Espírito Santo começa a analisar as coisas. Vou dar uma dica a vocês muito interessante. Eu estou aqui, meus irmãos, acima do 20º andar, certo? Mas eu estou num prédio, presta atenção todo mundo aqui, todo mundo. Quem quer prestar atenção? Quem quer aprender? Quem quer aprender, diga graças a Deus. Quem quer aprender? Está muito forte esse ensino. Quem está gostando? Quem está gostando? Glória a Deus. Obrigado, diga assim, obrigado Espírito Santo pelo ensino. Eu estou aqui. Quem olha mais e enxerga melhor? Eu que estou aqui em cima ou o cara que está lá no primeiro andar? Quem enxerga? Quem vê melhor? Quem observa melhor? Quem, meus irmãos? Eu ou o rapaz do primeiro? Eu estou no mesmo prédio que ele. Exato, eu. Mas nós estamos no mesmo prédio? Sim ou não? Ó, vou pegar a caixa de coco. Aqui é o prédio. O prédio está aqui, ó. Ele mora aqui, eu moro aqui. Aqui eu vejo mais, certo? Aqui ele vê menos. Nós estamos no mesmo local, entronizado na mesma videira. Por que que esse aqui cresceu e esse ficou? Porque quem ora mais vai crescendo espiritualmente, a sua visão vai se abrindo e ele começa a enxergar coisa que esse mesmo não enxergou. Meu Deus. Vou até tomar esse não. É forte demais. A oração, a consagração, a separação do mundo, o jejum, a leitura de Bíblia faz você crescer em meio ao mesmo apartamento que esse ficou. Ele congrega junto, ele toma ceia junto, ele prega as mesmas palavras, mas não tem a visão que você tem. Por quê? Porque foi autocrescimento. Quando você começa a ver que a Bíblia diz que Davi cresceu na graça e no conhecimento, Jesus cresceu na graça e no conhecimento, Samuel cresceu na graça e no conhecimento, Salomão cresceu na graça e no conhecimento e na sabedoria, você vê que todos os homens de poder cresceram no conhecimento e na graça, na sabedoria também. Então foi buscar através de uma separação. Então o tempo de Deus hoje, Deus não está falando tanto assim. Por exemplo, hoje eu não vou orar pelos inscritos ao vivo, porque Deus não quer. Eu digo, o Espírito de Deus não quer. Vamos colocar, tá vendo o costume? Deus, tá vendo? A gente erra, gente, nisso. O Espírito Santo não quer. Nós somos submissos ao Espírito de Deus, a não telespectadores. Porque eu posso aqui perder 100 inscritos porque eu não quis fazer a live hoje. Mas amanhã eu acordo com quem? Com Jesus. Eu acordo na vontade de Deus. Eu acordo no livramento, Deus livrando do pau. Mas esses 100 que saíram do meu canal não vai fazer nada por mim. Então é melhor agradar a Deus do que os homens. E agora eu vejo. A separação, meus irmãos, ela é muito, muito importante nesse tempo presente. Estou falando de tempo, hein? Olha quanta coisa de tempo que eu estou falando aqui, hein? Quem está presente? Eu não saio da imagem. Os meus ensinos não saem do tempo. O tempo, ele é precioso para tudo. Quando a Salomão ele escreve dizendo, há tempo de chegar, há tempo de se afastar. O que é tempo de chegar e tempo de se afastar? Meus irmãos, tem um tempo de você ficar, mas tem um tempo de você retirar urgentemente do local. Você não pode ficar muito tempo no mesmo local. Por isso que a Bíblia diz, guia-nos nas veredas da tua justiça. Por quê? Porque nós seguimos ao concílio da oração, o Deus Todo-Poderoso, juntamente com Jesus o Filho e o Espírito Santo, nos ensinará o caminho e o tempo que nós devemos ficar no momento. Por exemplo, eu vou contar aqui uma história para vocês rapidinho. O Espírito Santo me permite, olha, foi o Espírito Santo que me lembrou. Eu estava, meus irmãos, eu trabalhava, eu estudava à noite, na escola Luiz Galhardo, e eu andava com vários traficantes, um deles no final japonês. O cara matava e fazia tatuagem das pessoas e ainda fazia churrasco. Quando cada morte caía, eu ia participar do churrasco também. Quantas e quantas pessoas que morreu na Vila Georgina, eu ali no churrasco, os caras armados, cheirando farinha até umas horas, em bandidagem, só criminoso, no final do beiço, os caras tudo lá. Uma certa feita eu estudava à noite, e na noite eu não estudava, eu só ia lá para bagunçar mesmo, eu só ia para brigar também. Tinha facção lá do Formigueiro, junto com a da Georgina, então nós atracava na faca e ia embora. O que acontece? Eu fui passar na casa desse farinha para pegar um baseado, 50 gramas para fumar no recreio da escola.
É, porque à noite era só zoeira, só ladrão mesmo. Então nós fumava no pátio ali. Não dava nada. A polícia entrava, mas não achava nada. Quando eu entrei ali, escuta essa, presta bem atenção. Eu tava ali conversando com o cara que mora no quintal. Eu falei, o japonês tá aí? Tá lá dentro do barraquinho dele. Eu falei, vou encostar lá. Vou pegar um baseado com ele. Quando eu cheguei, uma voz disse pra mim, eu não era crente. Eu não era crente, meus irmãos. Presta bem atenção no que eu tô falando aqui. Eu não era crente. Deus falou comigo. Algo falou comigo. Sai daí agora. Eu falei, só tinha eu e ele. Só tinha eu e ele, meus irmãos. Quem está entendendo? Só tinha eu e ele. Não tinha mais ninguém. Só tinha eu e ele. E aí uma voz disse, sério, eu escutei, eu olhei assim, falei, eu vou obedecer, vou sair. Saí. Assim que eu saio do portão e pego o fichário ali, que é o fichário, você sabe que é o fichário, e subo a viela, os caras vêm e matam o japonês ali, num quadradinho que não tinha como correr. Então era para mim ser morto e executado também. Mataram o japonês dormindo. Ele saiu, ele foi deitar, os caras acordam para morrer. Deram um monte de tiro nele. E aí eu quero que vocês entendam. Presta bem atenção. Deus, ele fala conosco. É muito perigoso você ficar muito tempo a um ponto de ônibus. Mas se você tiver Jesus, se o ônibus atrasar, Jesus fica com você até você pegar o ônibus. É muito perigoso você ir no mercado e ficar muito tempo até chegar um assalto. Mas Jesus fica com você até o tempo que ele evita. Quando nós estamos numa separação, num grau de espiritualidade, no tempo de Deus, na reserva do tempo de Deus, ele te leva para o hospital, e se você sai, ele te leva para a mercearia, para o varejão, ele te leva até para dormir, tem tempo. Então há um tempo designado para Deus debaixo do sol. Quem é servo de Deus vive debaixo desse tempo. Quem está entendendo da glória a Deus? Por isso, meus irmãos, que muitos de vocês, quem aqui já ganhou um livramento e falou, nossa, se eu não sou esse, 1 minuto já tinha acontecido comigo. Ou até mesmo Deus travar você, fazer você esquecer alguma coisa. Você sair e depois alguém morrer no seu lugar. Então nós temos uma autonomia do céu para cuidar dos seus servos, para dirigir seus servos. Então, como entrar nesse tempo? Esse é o propósito. É esse o ensino que eu quero falar agora. Por que eu não morri até hoje, meus irmãos? Porque eu estou dentro do tempo. Eu deixo Deus guiar o meu tempo. Era para ter morto, já está morto faz tempo, meus irmãos. Quem concorda comigo que era para ter morto já? Quem concorda que era para ter morrido? Então, eu vou ensinar vocês a entrar nesse tempo, que é o tempo da segurança, que é o tempo debaixo das suas asas, que estará seguro, e a sua espada é a sua palavra, escudo em broquel. Então, quando fala na Salmo 91, fala, debaixo das suas asas, é o tempo de Deus. É o tempo de transformação, o tempo de Deus mandar ir, Deus mandar voltar. E é muito sério que nunca foi ensinado isso na internet. Já foi ensinado isso aqui? Hã? Já foi ensinado isso na internet? Não. Porque os pastores de hoje não têm o Espírito Santo para ensinar isso. Eles não conhecem o Espírito Santo para ensinar essas coisas. Porque é algo muito sério, muito abrangente, muito fundativo e cheio de fundamento. Tem fundamento ou não tem, meus irmãos? Você vê que Deus deixou 70 anos, o tempo de Deus foi 70 anos. A Babilônia pegar Israel. Foi 70 anos o povo no Israel no deserto. Foi 40 anos o povo cativo. Foi 40 dias Moisés no monte. Então você vê que Deus dá um tempo para tudo. Mas no tempo dele, ele dá segurança e dá proteção. Por exemplo, você vê muito bem, meus irmãos, que em 70 anos Deus cuidou do povo em Israel. 40 anos, cuidou do povo de Israel. Cuidou. Os sapatos cresciam, camisas cresciam, Deus cuidou. Então, de noite uma coluna de fogo, de dia uma nuvem. Então você vê que no tempo de Deus é muito sério a gente se encontrar. É muito sério a gente ter. Temos que ter esse tempo. E como conquistamos esse tempo? Agora que vem. Quem está gostando, diga glória a Deus. Quem está entendendo tudo? É muito tremendo esse ensino. É muito forte. Tudo tem um tempo. Desde que comecei lá de Gênesis, comecei lá de João Batista, hein? Explica tempos. Esse desse. Esse tempo, como se entranizar no tempo do Senhor? Como se encontrar no tempo de Deus? Primeiro passo. Entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, ele tudo fará. A Bíblia fala isso. Entrega o teu caminho. Você chegar e falar assim, eu estou na direção do Senhor. Eu estou na graça do teu poder. Eu estou vivenciando somente o que o Senhor me manda fazer. Estou aqui, Senhor. Você, em orações, em súplicas, rogar a Deus acerca de que sua vida já não é mais sua, é do Senhor. Quando você oferece a Deus um consignado, eu digo isso falando assim, melhor dizendo,
o próprio Deus restabelece no céu essa oração. Por quê? Porque se confessar seu pecado, você é perdoado. Mas também se você entrega a tua vida a Ele, Ele também recebe a tua vida. Quem está entendendo? Então é muito sério também, outra coisa que eu quero deixar bem claro, o jeito de orar. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus falava assim que o povo não sabia orar. Não sabia. Jesus disse que pedis mal. Pedes mal. Sim ou não, sim ou não, meus irmãos? Sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Está pedindo, mas está pedindo mal. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o Espírito Santo nos ensinará a verdade e, com gemidos inexprimíveis, orará conosco na oração. Então, quando nós lançarmos a nossa vida totalmente para o Senhor, Ele cuida dos nossos passos, do nosso tempo, da nossa vida, da nossa saúde e do nosso momento. E é muito sério, meus irmãos. É muito sério. Essa é uma realidade muito séria. Tá certo? Muito sério mesmo. Eu digo a vocês que é o que eu estou falando aqui, muitos morreram porque saíram do tempo de Deus. Não era para fazer, Deus não mandou fazer e foi lá e fez. Aleluia. Outra coisa que aconteceu comigo, vou falar no tempo, eu era pastor da Deus é Amor. Passei num concurso público chamado Sanaz de Campinas, quem é de Campinas sabe. Uma das maiores empresas concursadas, 247 eu passei. Ô glória! Ganhando em 2010, ganhando quase 10 mil reais. Sabe o que eu fiz? Falei, pastor, agora eu estou ganhando bem, vou casar, vou ver minha vida agora, tranquilo, calmo. Comprar meu carro, minha casa, já estou sossegado. Catei a carteirinha de membro e disse, pastor, cadê Deus amor? Estou saindo embora. No último culto que eu fui, uma velhinha subiu no altar e disse assim, ó, tem um varão aqui. Escuta essa. Fui sair do tempo de Deus, antes do tempo de Deus, fui sair fora há um tempo. É muito sério o tempo, meus irmãos, é muito sério. Não é à toa que tem um relógio aqui, meus irmãos, no pulso. Não é à toa que nós temos o tempo de chegar de afastada do céu, escurecer e do céu amanhecer. É muito sério o tempo. O tempo é coisa séria. É coisa absurdamente séria. Olha só, a senhora disse assim para mim, e nós, quem nunca percebeu isso? Eu nunca percebi isso. O Espírito Santo está ensinando a gente hoje. Muito forte esse ensino, hein? Meu Deus. Um ensino que eu nunca vou ver mais. Você nunca vai ver mais. Então, você pega aí. Eu cheguei a senhorinha falou assim, olha, Deus não mandou sair. Não é para sair. Não é para sair. Não é para fazer isso. Não é para fazer isso. Eu peguei e falei, fui mandado embora concursado. Acredita nisso? Então eu saí fora do tempo de Deus. Eu não deixei, eu vi a ganância só porque eu vi ali um salário maior, eu larguei Jesus. Larguei o tempo, as tarefas do templo, que era para ter feito, os evangelistas pela Igreja de Deus Amor, eu não fiz. Eu saí do tempo de Deus. E quando nós saímos do tempo dele, nós vamos pagar um preço. E é muito sério esse preço. É muito sério esse preço. É seríssimo esse preço. Diga graças a Deus. Então, olha só como que é interessante. Eu perdi, porque eu saí do quê? Do tempo do Senhor. Então, é muito sério se você for fazer uma viagem. Ah, eu vou fazer uma viagem, vou abrir o aplicativo e vou embora. Não faça isso. Não faça isso. Pode ser muito perigoso para a sua vida. Pode ser muito arriscado para a sua vida. Pode ser muito arriscado para a sua vida você falar que vai visitar sua mãe que está em outro estado agora, no seu momento, na sua hora. É muito arriscado. Pode chegar lá? Pode. Mas é muito arriscado para quem teme a Deus. O ímpio chega mais que nós. Sério, gente. O ímpio chega, é 100% de chance o ímpio chegar do que nós. Por quê? Porque o ímpio não conhece. Deus guarda esses que não conhecem. Nós teimamos, somos filhos desobedientes. Eles não são filhos, são criaturas. Então Deus aguardando. Conhecemos, temos leis pelo tempo de Deus. Ah, vou parar. Parei por aqui. Ah, parei por aqui. Vou até fazer a barba. Ah, dá licença. Coisa gloriosa.
Eita, Jesus, mano. Deixar um pouquinho para depois vir outra pancada no céu. Tá mal feito. Vamos terminar daqui a pouco. Vamos terminar. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Então o Espírito Santo determina a cláusula do tempo. Então quando ali Salomão escreve sobre esse tempo, nós precisamos respeitar. Precisamos fazer com que esse tempo seja entronizado no tempo do Senhor. É claro, meus irmãos, que para quê? Como consultar esse tempo? Com a sabedoria humana não se conquista e não se revela. Não. Porque Isaías começa a ter um tempo. O que Elias faz? Desculpa, Elias. Elias começa a ter um tempo. Elias pega, era tempo de marchar, Elias vai para a caverna. Olha o que tempo maldito que Elias fez. Elias achou assim, eu falo com Deus, Deus fala comigo, ele é meu amigo. Daqui a pouco ele vai mandar, ele vai falar aqui, vai abrir o céu ali, ver se Deus fez isso. Fez não. Deus ficou zangado com Elias. Deus falou, eu não vou mandar uma pomba simbolizando o Espírito Santo para ti não, vou mandar logo um corvo. Ah, que glória! Eu vou falar para você, eu vou fazer um pouquinho. É muita glória. É muita glória! Vai dando glória aí, igreja, vai dando glória aí! Vamos esperar outra cajadada. Aí terminar com a barba. Aí o que acontece? Tudo falhado, né? Que legal. Aí tá falhado o seu tempo também. O seu tempo também tá falhado. Pode dar risada de mim na minha barba. Falhado que o seu tempo tá falhando com Deus. Tá falhando o seu tempo com Deus. Aí veio o corvo. Aí veio um vento. Aí falou, eita, Deus chegou. Não tava no vento. Saiu do tempo de Deus. Veio um fogo. Deus também não tava no fogo. O terremoto. Eita, agora é ele. Porque a Bíblia diz que quando ele fala, toda a terra treme. Agora é Deus. Quando foi olhar, Deus também não estava. Aí quando Deus manda dizer, olha, ei, eu não mandei você sair. Tem um baita de tantas pessoas lá. 7.000. Que não se dobrou e está lá. Não saiu do lugar, está enfrentando e você correu no tempo errado, na hora errada. Aramanagaserabagai. Rianderomanagaserabenácia. Deus não mandou você casar agora, mandou? Então não case. Deus não mandou você ir? Não vai. Não teima, porque o final é trágico, aleluia, glória a Deus. Eu queria que todo o Brasil me ouvisse agora. Ai, como eu gostaria. Cadê o like no vídeo? Glória a Deus. É muito sério o tempo, meus irmãos. É muito sério o tempo. O tempo é tão sério, mas tão sério. Por que Deus precisou sacudir Jonas? Porque os ninivitas estavam morrendo, meus irmãos, na mão de Satanás. E mesmo Deus fez ele acordar, falar, acorda, meu filho, é agora. Mas eu não, é agora. Você está achando que eu estou brincando? É com você que eu estou falando. Mas acabou que os filisteus lá estavam contra Israel, tomando toda a saca de milho, tirando tudo que Israel plantava. Quem que estava lá? Um menino chamado Gideão. É o tempo de se levantar agora, chegou a hora, não, tá vendo? Mas faz uma prova primeiro, não quero saber, você quer que eu faço? Em 2 dias eu faço a prova. Se o novelo de lã ficar molhado e a terra seca, e depois a terra molhada e o novelo seco. Então eu vou pra aí, Gideão. É muita gente. Não é o tempo de descer esse povo todo. Não tem tempo para isso. Calma aí, tem muita gente. Não se abala, você já chamou muita gente. Tem muita gente aí. Se eu descer com esse tempo aí, com essa pressa toda aí, tem que fazer uma filtragem. Vamos com 300. 32.014, 300. Vamos com 300, mas no tempo certo. Mas era o tempo certo de Gideão entrar. Gideão não podia entrar com 300 no tempo errado. Josué não podia rodar as sete voltas na hora errada. Sempre na hora certa. Tinha que ter a prostituta Raabe com o pano lá de fora na hora certa, que ela colocou o pano, rode. Deixa a prostituta jogar um lençol vermelho. Assim que Josué, quando ela lançar o lençol vermelho, você rodeia 7 voltas e o muro de Jericó vai cair por terra.
Deus dá um sinal. E Deus deu para Raabe, prostituta, que Deus salvou sua família. Tudo há um tempo. Oh, tá, glória a Deus, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Não adianta antecipar ou adiar o tempo de Deus na sua vida. Não façam isso. O Espírito Santo é coordenado. Ele tem toda uma estratégia, tudo é indicado por Deus. Ele tem uma planilha, sabendo a hora que você vai entrar e a hora que você vai sair. Prestem atenção, meus irmãos, do que Deus está falando, o Espírito Santo falando com vocês. Preste atenção em nome de Jesus. Agora, existem pessoas que têm um complexo que estava escrito desde o livro de Jó. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É isso que é o tempo. Ele cuida de nós. Se está ansioso, quer chegar para amanhã, lança nele, porque ele cuida do tempo e cuida de nós. É tempo de chorar, é tempo de se afastar, é tempo de se alegrar, é tempo de sorrir, é tempo de morrer, é tempo de nascer. Tudo há um tempo. Ah, mas eu não tive filho. Ah, eu estou tentando ter filho há 5 anos. O tempo de Deus vai chegar e você vai ter seu filho. Quem abre a madre e fecha a madre é o Senhor. Quem abre o útero e fecha o útero é Deus. Não adianta. Pode ter o esperma mais potente, pode ter o útero mais limpo, não vai nascer essa criança. Então precisamos ser submissos ao tempo de Deus. Não adianta, sofremos por ansiedade, mas Isaías estava recebendo um relato do Senhor de uma forma gloriosa, dizendo: eis que o tempo meu não é o deles e nem deles o meu. 1000 anos para mim é como um dia de um dia como 1000 anos. Então Deus não pode mais conciliar isso conosco. Espera no Senhor, confia nele, tudo fará. Espera no Senhor. Esperei com o quê? Com paciência, sem ansiedade. Não sou ansiedade, né? Agora esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Ele vai ouvir no tempo dele. Fica gritando, gritando. Vou explicar. Posso provar que no tempo dele? Sim ou não? Vou fazer até uma ordem. Posso ou não? Quando vocês falam? Vou provar na Bíblia que é no tempo dele. Pode ou não? Muita gente falando um pouco sim. É pouco sim, hein? Tá tudo falhado já. Tá falhando tudo aí. Acabou na bateria aqui. Vou ficar com a cara parecendo o mendigo Joséito. Mendigo Joséito é um menino que mora aqui embaixo. Tadinho. Ó, presta atenção. Presta. Ninguém vai falar? Quer que eu fale ou não? Sim ou não, igreja? Vocês sabem que eu sou meio maluco, né? Vamos lá. Obrigado, meu caro. Sou bonito? Obrigado. A senhora também é muito linda. Presta atenção uma coisa. Jesus estava falando acerca disso. Ele dizia: houve num lugar, numa cidade, não sei, um juiz iníquo. E tinha uma viúva, lembra? A velhinha. Que todos os dias pedia para o juiz alcançar a sua causa. Batia um dia, batia 2 dias, batia 3 dias. Aqui não fala somente de insistência, não, gente. Aqui está falando do tempo do juiz. É o tempo dele. A Bíblia diz que depois do tempo certo ele foi lá e fez e ouviu sua causa. Mas no tempo dele. Ah, Lázaro já está morto. Foi 4 dias. Era para o senhor, se você chegasse antes, já teria, não teria morrido. Não teria, não, mas é no meu tempo. E no meu tempo vou encaixar o quê? A glória a Deus que vai acontecer, que ele vai ressuscitar. Deus encaixou o tempo dele, o desacelero de Jesus até Betânia, para que a glória de Deus ressuscitasse Lázaro. Porque se Lázaro chegasse antes, Lázaro ia viver. Não ia ter uma ressurreição na Bíblia Sagrada escrita depois de 4 dias. O povo se maravilhou, levou as pedras para matar Jesus, mas se maravilhou em Betânia. Pelo atraso de Jesus, pelo tempo que Deus fez para a sua glória ser revelada. Então... Tá acabando, hein? Cada pancada a gente vai um pouquinho no pelo. Aí vocês me falam:
Por que não se encaixar no tempo do Senhor? Por que não fazer? Por que não concluir aquilo que Deus falou com obediência, esperar Ele mandar ir? Ele não mandou. Ele não falou para mudar daí dessa casa. Ele não falou para casar agora. Ele não falou para ter filho agora. Ele não falou que vai abrir a sua porta de trabalho agora. Ele não falou que vai te curar agora. Ele não falou, espera no Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Confia, tenha fé, meus irmãos. Ô Ramanagachari, confia. É tudo um tempo milimétrico. Eu creio no que eu estou falando, que isso é verdade. É algo no tempo certo, na hora certa e exata, no zero do relógio. Amém? Quem aprendeu, diga graças a Deus. Quem aprendeu, diga louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa noite, o Espírito de Deus revela essa palavra. Está revelando para todas as pessoas da live, mais de 500 pessoas, que vocês precisam esperar o tempo do Senhor. Irmãos, que ensino maravilhoso. Que ensino glorioso que o Espírito Santo nos deu nessa noite. Vocês querem mais o quê? Ei! Vocês têm... Irmãos, vocês têm que agradecer por esse canal. Tanto esse daqui e esse aqui, ó. Existia, ó. Esse aqui, ó. Porque são coisas profundas na Bíblia que Deus revela a mim, meus irmãos. Vocês têm sorte na vida de ter escrito e conhecido esse canal, porque ele vai te levar para o céu. Vai fazer você honrar e respeitar mais o tempo do Senhor, não ficar murmurando. Deus vai entrar uma amizade com você mais gostosa. Ele vai ver que não tem um murmurador, que vai ter uma pessoa que realmente espera o tempo íntegro. Integridade. É isso que Ele quer. Que você também espere o tempo certo. Não apresse o nosso Deus. Enquanto Ele não fizer, você não vai morrer, ninguém vai morrer, ninguém vai... Não, enquanto Ele não fizer, Ele já sabe o seu pedido. Enquanto Ele fizer, Ele vai continuar aguardando vocês até a hora de realizar. Qual seja a sua boa, perfeita, agradável vontade. Amém? Amém? Amém ou não? Meu Deus do céu, que mensagem gloriosa. Ai, meu Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Que mensagem gloriosa. Essa eu peguei para mim. Eu vou assistir esse vídeo. Eu vou assistir essa live. Eu vou. Hoje eu não durmo a noite assistindo essa live. Eu vou assistir essa live aqui. Que tremendo. O Senhor é tremendo, hein? De onde são essas palavras, Jesus? É impressionante isso aqui. É surreal. Eita, glória a Deus. É muito forte. Meu Deus. Quem está feliz, diga glória. Diga assim, obrigado, Espírito Santo. Bem alto na sua casa. Vai. Obrigado, Espírito Santo. Diga obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Obrigado por esta mensagem que avivou meu coração. Estamos alegres. Jesus, estamos alegres. Estamos alegres com Jesus. Você. Ai, cansei. Ufa. Quem entendeu? É isso aí, menino. Tem como mais coisas mais esclarecedoras que essa? Não tem. Depois dessa aqui, ó. Vou tomar uma banho de água de coco. Dá licença. Vou tomar uma banho de água de coco. Depois dessa mensagem. Não. É muita glória. Que gostoso. Olha que tá calor. Eu não aguento mais. Olha. É muita glória. Eu tô feliz demais com essa mensagem. O Senhor falou comigo que no meu tempo dele Ele vai me exaltar. Que no tempo dele, meus irmãos, vai ser glorioso. Aleluia.
Ai, água de coco. Vamos por aqui. Sai um pouquinho. Eu não acredito que eu fiz isso. Sério, eu fiz isso? Eu joguei água de coco em mim? Ah, não. Você tá brincando que eu joguei. Eu joguei água de coco em mim. Eu não fiz isso, não. Sério? O irmão falou, tá gastando dinheiro. Não, irmão, já tinha tomado, só tinha um pouquinho só. Eita, glória! Só tinha um restinho, aquele que fica no quadradinho, sabe? Eita, Jesus! É essa a felicidade que Deus quer conosco. Eu quero dizer para você que tem em casa. A gente brinca, a gente chora nesse canal. A gente dança, a gente canta, a gente se enterra muitas vezes. Mas eu quero dizer o tanto que você é importante para Deus. Tanto que eu vim aqui para dizer para vocês que não é tempo de chorar. E se for, vai ser o tempo de se alegrar também. Que vocês fiquem bem. Que o Espírito de Deus conforte os vossos corações. Glória a Deus. E que corrija vocês os seus passos. Para que vocês retomem a vida com mais autenticidade, com mais amor. Muita gente pedindo, obrigado, pastor. Não me agradeça. Agradeça o Deus que te ama, que me colocou apenas como uma carne passageira nessa terra. Logo, logo isso aqui vai cair. A minha alma sairá do corpo. Eu darei conta diante de tudo que eu fiz na terra. Mas hoje, simboliza a sua graça, a sua misericórdia. E eu quero dizer ao Senhor, obrigado por me fazer feliz nessa live. Obrigado por me entender seu tempo. Me perdoa se eu errei no meu tempo. Eu sei que eu estou, muitas vezes a ansiedade toma conta, Jesus, mas me perdoa. Eu espero no seu tempo. Eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. Amém, Jesus. Obrigado. E é isso que nós temos que falar. Fiquem bem. Quando você estiver triste, tem alguém do outro lado da telinha que te ama, que sou eu. E tem alguém em cima da sua tela que também te ama, que é Jesus. Estou aqui por amor a vocês, porque Cristo nos amou primeiro. Não façam isso. Que os anjos do Senhor acompanhem vocês. Vocês cuidem do tempo do Senhor e zelem por isso. Porque Deus é bom. E nele não há nenhum engano. Tá bom? Tá bom? Amo vocês. Diga assim comigo assim, ó, em casa. Senhor Jesus, repete comigo, Senhor Jesus, me perdoa por colocar no meu tempo, na minha vontade. A partir de hoje, repete comigo, vou fazer o seu tempo e vou fazer a sua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Estou em suas mãos. Diga amém. Igreja, quem vai comentar no ensino desse vai receber tanto carinho. Comentem aqui, compartilhem. Eu vou lá tomar um banho, que eu já estou colando de água de coco aqui, ó. Espremi, mas tem mais. O cara com 6 processos dando risada. Essa alegria não vai mais sair. Eita glória! O cara com 3 processos dando risada. É Jesus na minha vida. É Ele que nós esperamos agora. Aleluia. Sai um pouquinho aí de água aí, vai. Não sai mais não, gente. Não quer sair mais não. Não quer sair mais água de coco, não. Vem tomar banho de água de coco e ficar mais novo. Te amo também, gente. Pode chamar o de Ju, não tem problema. Beijo no coração de vocês. Olha só, vou tirar um print. Tira o print. Tira do print. Tira do print. Glória a Deus.
Amo vocês. Fiquem firmes com o Espírito Santo. Marcha o povo de Israel. Vamos embora meter marcha nisso aí. Esses demônios explodam no inferno. Porque o que é visto e verdade, vamos relatar diante do teu poder. Amém? E lembrando... Achou que estava travado o vídeo. Peguei vocês. Você viu? Você achou que travou a tela, né? Tá vendo? Pega vocês, um dia eu pego. Gente, que culto maravilhoso. Eu tremi, verdade. Dessa vez não deu certo, eu tremi. Deus abençoe vocês. Ficam na paz do Senhor. Amo vocês. Que esse ensino venha preencher os vossos corações, para que toda boa obra glorifique o Pai que está no céu, porque Ele é majestoso, gente. Vocês não têm noção do poder que esse Deus tem. Ele é grandioso, Ele é glorioso, Ele tem todo o poder na terra e no céu. Ele mandou e enviou teu servo aqui, Jesus Cristo, seu filho Jesus, e enviou teu servo, Júlio César, para ensinar vocês o caminho, o que Ele agrada de vocês, tá bom? Então façam isso. Não fiquem indagando Ele o tempo antes do tempo, tá bom? Que Ele vai se alegrar muito com vocês, e é o que Ele mandou falar para vocês. Beijo. Quem vai comentar? Quem vai? Quem vai comentar aqui? Quem vai? Quem vai comentar? Quem vai dar o like? Quem vai compartilhar? Beijos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado, meus irmãos, por fazer essa risada, esse sorriso. E até amanhã, nesse mesmo canal e nessa mesma paz gloriosa. O tempo de Deus, o tempo do universo. A paz do Senhor. Até a próxima. Comentem.